Bom, vamos entender agora a funcionalidade cadastro de atributos de itens de documento de entrada. Primeiramente, vamos entender o que é o cadastro de atributos de itens de documento de entrada. Então, o cadastro de atributos de itens de documento de entrada ele existe para que você possa criar campos personalizados específicos para o seu negócio para serem preenchidos na tela de criação e edição de itens de documento de entrada. Por exemplo, suponha que na criação do item do documento de entrada é importante você registrar as seguintes informações: certificado do fornecedor, ali do material que você comprou do fornecedor, né? Lote do produto no fornecedor, número da corrida do material, observações sobre o recebimento e quantidade de volumes. Você pode cadastrar esses campos como atributos de itens de documento de entrada para que sejam preenchidos na tela de criação e edição de itens de documento de entrada. Bom, vamos entender agora como cadastrar atributos de itens de documento de entrada no sistema. Então, para cadastrar os atributos de itens de documento de entrada, acesse a tela Compras, Configurações, Atributos de item de documento de entrada. Segue abaixo uma imagem dessa tela no sistema Nomos. Para criar um novo atributo, basta clicar no botão Criar atributo de itens de documento de entrada. Apresentamos a seguir uma imagem da tela de criação de atributos de itens de documento de entrada. E apresentamos uma tabela aqui explicando como deve ser feito o preenchimento dos campos aí dessa tela de criação de atributos de itens de documento de entrada. Okay? Para ficar mais dinâmico, vamos conhecer essa tela aqui na nossa base de treinamento. Então, vou acessar aqui a tela de atributos de item de documento de entrada, diretamente aqui pelo acesso rápido. Então, aqui acesso à tela, estou vendo aqui que eu tenho já alguns atributos de itens de documento de entrada criados: certificado do fornecedor, lote do produto no fornecedor, número da corrida do material, observações sobre o recebimento e quantidade de volumes. Para criar aqui um novo atributo, eu clico aqui em criar atributo de itens de documento de entrada. Atributo aqui eu dou um nome para o meu atributo. Vou imaginar que eu queira criar um atributo aqui, especificação técnica do fornecedor. Ok? É o nome aqui de um atributo bem específico para o negócio. Vou deixar aqui o formato texto. Aqui os formatos podem ser texto, né? Uma string, número, quando é um número, uma data, uma lista. Quando eu seleciono uma lista, eu defino aqui as opções possíveis dessa lista e na tela o usuário tem que escolher uma dessas opções da lista. E texto longo, quando eu quero abrir uma caixa de texto longo para digitação de uma informação com muitos caracteres, por exemplo, observações, comentários, são exemplos aí. Ok? O campo ativo, eu tenho que marcar esse campo ativo para ativar o atributo. Preenchimento obrigatório, eu marco esse campo se eu desejar que esse atributo tenha preenchimento obrigatório lá na tela de criação e edição de itens de documento de entrada. E explicações aqui para o meu atributo. Tá? Vou botar aqui a especificação técnica do fornecedor apresentada no certificado do material, por exemplo. Ok? Salvei aqui o meu atributo. Tá aqui o meu atributo que acabou de ser salvo. Voltando aqui para o nosso artigo, a manutenção de atributos de itens de documento de entrada segue o padrão de outras telas do sistema e pode ser feita através dos submenus editar e excluir. Atributos de itens de documento de entrada com pelo menos um registro vinculado não podem ser excluídos, apenas inativados. Para inativar um atributo de itens de documento de entrada, basta editar o atributo e desmarcar o campo ativo. Tá? Então, para editar e excluir atributo, é só clicar aqui. O sistema apresenta as opções editar ou excluir. Se eu precisar inativar um atributo, eu clico aqui no atributo, seleciono a opção editar e desmarco aqui o campo ativo. Ok?
Voltando para o nosso artigo, vamos entender agora como preencher os atributos na tela de cadastro de itens de documento de entrada. Então, na tela de criação e edição de itens de documento de entrada, é possível preencher os atributos de itens de documento de entrada na aba Atributos. Apresentamos abaixo uma imagem da tela de criação e edição de itens de documento de entrada com a aba Atributos em destaque. Ok? Então, aqui na aba Atributos eu vejo lá os atributos que foram apresentados aqui no artigo, né? Certificado do fornecedor, lote do produto no fornecedor, número da correia do material, observações sobre o recebimento e quantidade de volumes. Tá? Vamos ver isso aqui na nossa base de treinamento. Então, vou acessar a tela de documentos de entrada, vou simular aqui a criação de um novo documento de entrada, vou selecionar aqui a empresa 1, tipo de movimentação, compra de mercadorias para industrialização, fornecedor, exemplo. Vou criar aqui um item de documento de entrada, selecionar aqui um produto, por exemplo, pode ser esse polietileno aqui de alta densidade, quantidade 100 kg, um valor unitário, vamos botar aqui R$15. Perceba que aqui, olha, na tela de criação de itens de documento de entrada, o sistema abriu uma aba Atributos. E aí nessa aba Atributos eu tenho todos os atributos que eu criei, né, atributos de itens de documento de entrada. Então aqui eu tenho que informar o certificado do fornecedor, por exemplo, A30 2950, a especificação técnica do fornecedor, o lote do produto no fornecedor, o número da corrida do material, observações sobre o recebimento, sem observações, e a quantidade de volumes. Tá? Interessante notar também aqui que quando eu escrevo explicações sobre atributos, as explicações aparecem aqui nesse campo de ajuda aqui. Tá? Então, isso aqui orienta o usuário como preencher esse campo. Tá? Então, a especificação técnica do fornecedor está aqui a ajuda dizendo que eu tenho que preencher com a especificação técnica do fornecedor apresentada no certificado do material. Ok, pessoal? Então, depois de preencher aqui os campos, basta salvar o item do documento de entrada, que essas informações vão ficar registradas aqui no item do documento de entrada.